pessoal, tudo bem? E no episódio de hoje eu tenho uma convidada muito jovem, mas um talento promissor. Ela é crossfiteira, minha amiga, minha paciente e, como eu disse, super talentosa. A convidada de hoje é Jéssica Scalabrin, arquiteta. Muito prazer, dona moça. Prazer, doutora. Que convite especial. Fiquei muito feliz em receber esse convite por você. Uma personalidade que eu admiro tanto. Nossa, personalidade. Eu fico feliz quando você aceitou. Eu gosto muito quando as pessoas aceitam os meus convites. E hoje a gente vai falar sobre arquitetura. Você é tão jovem, mas a gente pode explorar esse teu tempo de arquitetura que você já trabalha. Me conte, eu quero que você comece contando alguma referência que te levou a fazer arquitetura. Então, eu não tive nenhuma referência familiar, por exemplo, um pai arquiteto, um avô pedreiro, não tive essa referência dentro de casa. Mas desde muito pequenininha eu gostava muito de assistir programas em rede nacional aberta mesmo, onde reformavam casas, entregavam casa para as pessoas. Eu achava isso incrível, esse poder de transformar, de mudar espaços e o quanto isso influenciava na vida e no conforto das pessoas. Eu achava isso sempre muito encantador. Então, desde muito nova, eu rabiscava já com um certo entendimento do que era alguns desenhos técnicos que hoje eu utilizo muito. Nossa, desde novinha você já tinha essa vontade, esse talento? Eu sempre gostei de desenhar, de mexer com cores, então eu sempre tive a criatividade um pouco aflorada desde pequena. Então surgiu, foi acontecendo e foi uma área que eu consegui aplicar essa minha criatividade dentro de uma coisa técnica, né? Olha, o meu filho gosta de fazer casas no Minecraft, ama fazer casas e construir quartos. Será que ele vai ser arquiteto? Olha, temos um arquiteto ou um engenheiro na família aí. Vai saber, né? Até lá muda, né? Então você desde pequena tinha esse gosto para essa área e seguiu. Você tem muito jovem, nos conte quantos anos você tem? E quantos anos de formada você tem? Eu tenho 24 e 3 de formada. Infelizmente já uma cartela de clientes muito boa. Então é muito bom me ver crescendo. Eu tenho muito orgulho disso, dessa minha trajetória, que apesar de curta, eu estou conquistando o meu espaço, sabe? Então, apesar de pouco tempo de formação, é muito legal explorar e me adaptar a novas técnicas e conhecer mais sobre tanto o meu universo técnico quanto coisas que os meus clientes gostam, que eu preciso fazer isso, eu preciso me adaptar à necessidade do meu cliente. Então, por exemplo, como foi o nosso projeto. Sim, no paisagismo, né? Eu tive esse convite super especial que eu adorei fazer esse espaço super específico para ti. Então, é uma fachada, um projeto paisagístico de uma edificação mista, que é comércio mais casa. Então, eu tinha que pensar em como que isso poderia casar essas duas coisas sem uma atrapalhar a outra, atender as suas demandas específicas. Então eu tenho que sempre estar me adaptando. Então é bem legal essa minha caminhada. Eu acho legal que você fala assim, quando você foi me mostrar o meu projeto do meu jardim, você falou assim, antes de me mostrar a gente pode mudar, não se preocupe que a gente muda. Eu fiz o primeiro e de cara eu já gostei, era exatamente aquilo que eu gostei e você soube muito bem entender o meu perfil. Tem muito disso, né? Da pessoa gostar de um perfil e você soube identificar. Mas você tem algum perfil que você gosta mais ou não? Você vai de acordo com o cliente? Eu acho que eu vou mais de acordo com o cliente mesmo. Tem muitos estilos dentro da arquitetura que a gente pode trabalhar. Estilos arquitetônicos tanto para construção, para interiores. A profissão é muito ampla, a minha área ela é muito ampla. Então tem muita coisa que dá para fazer. Mas eu gosto de transitar entre estilos, mas o meu foco principal é sempre atender a demanda do cliente. E nem sempre o cliente, por ser leigo, ele não sabe o que é exatamente um estilo arquitetônico. Nada, então, né? Não sabemos nada. Como eu também não sei de outras áreas, sim, por exemplo, né? Então, eu tendo como foco atender o meu cliente, nem sempre vai resultar num estilo arquitetônico específico. Então, posso dizer que não trabalho com estilos específicos, mas cada cliente faz o seu próprio estilo, juntando as coisas que ele gosta com as que eu indico, com as que eu oriento. E assim a gente tem o resultado que é o projeto.
Tem alguma arquiteta que você, quando estava na faculdade, se inspirava, que você queria ser? Alguma referência, né? Eu acredito que Oscar Niemeyer era um arquiteto, né? Era, sim, acho ele que era esse deve ser arquiteto. referência para todo mundo, né? Esse é famosíssimo. Tem alguma outra pessoa que você se inspira para fazer, seguir o seu trabalho? Tenho, acho que tem uma arquiteta mulher, né? A Lina Bobardi. Ela é uma arquiteta estrangeira, mas veio para o Brasil muito nova e se consolidou na arquitetura aqui. Então, ela tem muitos projetos em São Paulo, construções já que recebe visitação, que é referência mesmo. Eu já visitei algumas obras dela com viagens da faculdade, visitas técnicas, e ela tem um estilo da arquitetura de linhas muito retas, uma coisa mais... Ela já, na época que ela trabalhava, ela já pensava um pouco mais para frente, então ela trabalhava um estilo mais moderno. Para a época era moderno. Então, eu gosto muito do que ela fazia com os projetos, a forma que ela resolvia, e posso dizer que ela foi uma grande inspiração para mim. Mas hoje, na vida profissional, eu vejo que eu tenho muito mais arquitetos próximos a mim como inspiração do que nomes mais famosos. Eu tenho professores ou arquitetos que até mesmo sigo no Instagram, por exemplo, aqueles que com muitos seguidores, sempre tem alguém na nossa área que é famoso num nicho, dentro de um nicho. Então, na minha também tem arquitetos com muitos seguidores, famosos, mas que não são nacionalmente conhecidos a ponto de aparecer na TV, por exemplo. Mas dentro da área é muito conhecido. Então, a gente usa essas referências dessas pessoas como uma inspiração. Você estava falando de viagem, que ela viajava. Eu acredito que quando você viaja, você busca muita referência nas suas viagens. Eu acredito que deve ter isso, porque cada lugar tem a sua característica, a sua idade daquela cidade, né? A idade mais antiga, a cidade mais nova, e que remete muito à época que ela foi construída. Eu acho que isso serve de inspiração, não serve para arquiteto? Ah, com certeza. Eu brinco que arquiteto não tira férias, porque onde a gente vai tem referência. A galeria de fotos de viagem tocar nos materiais, tirar foto, sentir a textura, tirar foto de objetos diferentes, até uma estátua, uma igreja. Igrejas são muito particulares por região, por época. Então, isso tudo é arquitetura, né? Então, tudo é referência, tudo é inspiração. Então, arquiteto quando viaja, tira foto de lugar, de construção, de espaços, bem mais do que da gente mesmo. E você vai muito no que o cliente quer. Mas você deve ter um gosto particular na arquitetura. Eu acredito que já te identificou, que você, eu gosto mais desse, como é que diz, mais moderno ou mais clássico. Tem isso ou tem mais alguns estilos? Tem mais alguns estilos? Tem. Tem vários estilos hoje na arquitetura, né? Estilo para construção de casa, por exemplo. Projetos de casa, a gente consegue explanar um pouco melhor os estilos e identificar melhor um estilo arquitetônico num projeto de uma casa, que é mais a identidade do cliente, mais do que o comércio, por exemplo. Então, tem o estilo neoclássico, que puxa para uma referência de um projeto, de projetos mais antigos, né? Por exemplo, da época greco-romana, com detalhes mais rebuscados. A gente tem estilos mais modernos, com linhas mais retas, mais sólidas, estilos que puxam mais para o orgânico, com mais curvas, com mais plantas. Então, tem várias áreas e o cliente vai se identificar com alguma coisa. Eu vou pedir essas inspirações e assim eu vou conseguir fazer o projeto da forma que atenda às expectativas dele. O projeto ele é muito artesanal, então não vai estar 100% perfeito. Por isso que eu gosto de abrir para alterações do cliente e deixar ele à vontade. É um produto que a gente vai fazendo juntos. Desculpa, mas o arquiteto tem que ter ele tem que ter muitas ideias, não é? Tem que ser muito criativo. O arquiteto tem que ter uma criatividade, eu não digo que de nascença, mas tem que desenvolver. Tem que desenvolver essa criatividade porque um projeto é muito diferente do outro. Se você fizer um projeto igual para todo cliente, você perde a tua identidade também como arquiteto. Então, é importante se manter sempre ativo, com a mente sempre com dinâmicas que te façam pensar coisas diferentes. Por isso que as viagens são tão importantes, para trazer essas novas ideias, né?
e conquistar o cliente e atender o que o cliente está pensando, juntando com o que eu também penso sobre o que é melhor para ele, assim a gente junta. Eu acho que ser arquiteto deve ser muito bacana. Eu acho que a construção de uma casa, ou tudo que você vai fazer de casa, decorar, o que for, ela vai muito da época. Então, o que se fazia 10 anos atrás não é tão atual quanto hoje. Então, a gente consegue, nas viagens ou nas casas, a gente consegue ver mais ou menos a época, essa mais antiga, esse estilo de casa, de janela, de telhado é mais antigo, esse é mais novo. Eu acho que tem isso, né? E você, quando for envelhecendo, vai ver, eu fiz aquela casa, vou passar naquela rua, fui eu que fiz, ou eu que decorei aquela casa. Eu acho que deve ter um orgulho disso, né? Eu acredito que você vai ter na sua jornada. Eu estou antecipando um sentimento, mas eu fico muito ansiosa para ver como que vai ser daqui a anos quando eu passar por uma casa que eu projetei. Eu tenho essa expectativa também. Eu acho tão legal você fazer parte do sonho de uma pessoa, porque o cliente do arquiteto, ele é muito, como que seria a palavra, eventual. O cliente, ele vai te contratar para fazer a casa dele e talvez essa seja o único investimento dele para a vida. Então é uma coisa muito importante para o cliente. Para mim é só mais um projeto, mas é por isso que eu tenho que dar tanta importância, porque para o cliente não é só mais um projeto, é o projeto da vida dele. Então, ter a essência do cliente ali e a minha participação é muito gratificante ver que eu estou participando disso tudo com o cliente, sabe? Que vai fazendo perdurar parte. uns longos anos, até ele reformar de novo, né? Até ele fazer uma fachada nova, aquilo vai perdurar. E querendo ou não, tem um pouco da sua marca registrada ali. Porque no fundo o arquiteto ele tem um gosto. Se o cliente deixa muito... que nem eu fiz o paisagismo, eu deixei muito você fazer do jeito que você queria, mas você soube me identificar. Então vai ter um pouquinho da sua personalidade ali, não vai? Vai, eu acho que sim, né? Porque apesar de que o arquiteto tem que ser um pouquinho psicólogo para entender e estudar a mente do cliente, porque o cliente ele é leigo, né? Ele não entende termos técnicos. Muitas vezes ele chega com a demanda e ele não sabe explicar essa demanda. Eu preciso identificar e eu não posso julgar o cliente por ele não saber me falar, porque não é a área dele. Então eu preciso identificar isso e colocar isso em projeto. E quando eu vou projetar, sem querer ou às vezes por querer também, a gente acaba fazendo um pouquinho do que a gente gosta. Porque você vê que aquilo, eu gosto disso, acho que o cliente vai gostar também. Então ali você tem que ter o entendimento de gosto disso, mas o meu cliente não vai gostar. Então tem muito isso, tem que ter a mente bem aberta a receber críticas do cliente, você colocou algo no meu projeto que eu não me identifiquei. Então tem que ter essa junção dos dois, que nem né? sempre vai agradar de primeira. O nosso projeto, felizmente, teve a aprovação, a sua análise de primeira, deu tudo certo. Mas tem clientes que eu já cheguei a fazer mais de 4 alterações, 5 alterações. E não foi porque, honestamente, o trabalho não estava bem feito, porque o cliente mesmo falava, né? Era o gosto dele que ainda não tinha conseguido expressar. E como pessoa, o cliente é um ser humano, ele muda de ideia. Sim. Então, ele viaja também, ele vê uma referência, o vizinho está construindo e ele acha aquilo legal, então ele quer fazer também. Isso e o faz gosto parte. muda. Eu vejo que o que a gente faz de decoração de 10 anos atrás, não gosta mais agora. Já não é o mesmo estilo, isso. Tipo, você colocar... Isso tudo é hora de pensar no projeto, por exemplo. Cores marcantes, você vai colocar no seu ambiente e como você vai se sentir depois de um tempo, depois de 5, 10 anos dentro desse ambiente, passando por ele todos os dias, como por exemplo um quarto, uma cozinha. Ficou muito tendência por um tempo cozinhas coloridas, tipo armários verde, azul. Mas às vezes o cliente quer isso, mas eu tenho que trazer essa perspectiva um pouco mais realista. Como você pensa que vai se sentir daqui a um tempo com isso? Você vai se acostumar? Que é moda. Vai moda. A moda ela é muito constante, ela vai mudando, ela vai se alterando com o tempo, com as pessoas e a arquitetura também, né? E como que você lida, eu vou falar como pessoa cliente que não entende, com a expectativa de que a gente quer tudo para ontem. E geralmente quando você vai fazer uma reforma, tem empecilhos ali, eu já fiz algumas, então
você vai reformar, tem muitos empecilhos ali que não estavam previstos, que atrasa a obra, que atrasa a entrega, que não é aquilo que você queria, que não achou. Então, é muito... Eu ia ficar muito angustiada de ser arquiteta. Eu acho que eu não ia dormir até que eu entregasse aquela obra. Porque você fez o projeto, mas não quer dizer que vai sair 100% o que você desenhou. Vai depender do que você vai achar no mercado. E lidar com isso. As ligações do cliente. Paciência, muita paciência. Mas assim, você já explica isso antes para o cliente? Sim, já? Tem que já introduzir isso aí. Ainda mais quando tem muitos casos que eu faço só o projeto, outros que eu acompanho a execução. A maioria eu acabo acompanhando a execução. O cliente gosta de ter o mesmo profissional do início ao fim, acaba tendo mais esclarecimento. Chega no momento da execução, não sai conforme a expectativa e como planejado. Pode sair 95% a 99%, 100% não vai sair. E é normal, porque envolve muitas pessoas, e as pessoas são seres humanos que têm os seus problemas. Às vezes o entregador não pôde naquele dia, choveu, o pedreiro não foi. Tem tantas outras coisas e tantas outras pessoas e situações que envolvem que não depende só de mim. Então, eu tenho paciência. Ainda bem que você acalma, né? Eu aprendi a ser mais, acho que nessa área, sabe? Porque eu tenho prazos para cumprir e o cliente às vezes está cobrando antes e eu acalmo ele, assim a gente vai se entendendo. A obra também vai acontecendo às vezes num tempo que o cliente gostaria que fosse mais acelerado, mas tudo tem um tempo certo de acontecer e a obra ela é muito assim. Quem já trabalhou com obra sabe que ela é assim, né? E você coloca, quando você vai fazer um projeto, você pede o valor que o cliente quer gastar? Porque quando você vai fazer um projeto, qualquer reforma ou uma casa, você acaba gastando sempre mais do que você tinha se proposto. E às vezes você não termina o projeto por inteiro. Eu tenho várias partes da minha casa que eu não terminei o projeto inteiro, porque você acaba gastando mais do que estava previsto. Então você estipula mais ou menos um valor disso e joga algum percentual a mais? É interessante ter essa conversa com o cliente. Então, o cliente tem que Ele ser não se aberto. frustrar, né? Porque não adianta o cliente me falar. Pensar que quer fazer uma coisa e não vai conseguir. Às vezes ele pode até me falar que tem um caixa menor do que ele realmente tem. Mas isso pode depois prejudicar ele mesmo, porque eu vou estar trabalhando no projeto um valor que ele me orientou a trabalhar e depois esse valor... Não é a expectativa que ele estava. Não era o que ficou ele estava... aquém. Exato. Então ficou faltando alguma coisa. Mas eu gostaria que ficasse diferente. Mas esse teu diferente custa. Então isso está acima do que você me passou que eu posso trabalhar. Então tudo é uma adaptação. Tudo é uma forma de... Tem que ser bem sincero com o arquiteto. Eu posso gastar X uma conversa e tem que ter a muito expectativa aberta. de X. Né? Tu tem que alinhar muito. O cliente tem que se tornar muito teu amigo nesse momento. Você tem que abrir o jogo com ele e ele contigo. Para que atenda as expectativas, porque vocês vão conviver muito também, vocês vão conversar muito. Ainda vai ser uma casa, uma obra que demore mais. Que demora mais e que tem muito da identidade do cliente ali. Então é uma coisa muito mais importante até, pode-se dizer, né? Porque é onde ele vai viver todo dia, dormir e acordar. Então é importante que cada detalhe esteja correto, muito bem pensado. Eu não ia servindo para ser arquiteta. Que área muito complicada. E qual é as novas tendências de arquitetura? Tem isso, como se fosse moda, alguma coisa assim? Tem alguma tendência para 2024 ou 2023, né? Não sei como funciona. Alguma tendência de, são linhas mais retas, mais redondas, são cores mais claras, mais escuras. Tem alguma aí disso? Hoje a gente está vivendo um estilo mais contemporâneo, que a gente chama. Dentro da arquitetura tem esse nome, estilo contemporâneo, que é um estilo atual. Então ele fala da atualidade. Então ele se adapta muito, é um estilo muito adaptável e personalizável, diferente dos outros estilos que tinha anos atrás, por exemplo, o clássico ou o gótico, que tinha estilos assim que você identificava por mínimos detalhes que era aquele estilo, por exemplo, daquela época. Nas matérias de história que eu tinha na faculdade, eu tive muitas matérias de história, porque o arquiteto ele também é um historiador, ele precisa entender do passado da arquitetura para poder aplicar no futuro. Então, tem muitas coisas particulares nos estilos de arquitetura
que você identificava só pelo aquele mínimo detalhe. E hoje a gente já está trabalhando menos detalhes e mais coisas limpas, amplas, é um estilo mais minimalista, linhas mais retas, menos curvas. Então a gente está indo para um estilo, claro, que eu digo isso de modo geral. Mas é a tendência, não quer dizer. Mas é uma tendência, tipo, que você pode adaptar. A gente está entrando numa era que a gente está trabalhando mais o minimalismo, o menos é mais. O mais simples, que seria o mais moderno. Isso, é uma era um pouco mais moderna que a gente representa essa modernidade com a simplicidade. E tem alguma cor? Tem. Bom, tem uma cor que a Pantone, que é uma marca oficial, né, que trabalha cores, ela cria todo ano uma nova cor. Então, a cor do ano. Ela que dita. Ela que dita, então a gente segue. Ela é Paris Fashion Week. Exato. É uma referência no mundo da arquitetura, apesar de ser específico uma marca que trabalha cores, ela inventa uma nova cor a cada ano. E para 2024, eu não vou lembrar o nome da cor, mas é como se fosse um rosa alaranjado, então, clarinho, quase que um salmão. Ele é muito semelhante à cor salmão. Então, adoro essa cor. Ele está entrando nessa ela cor... é a minha paleta de cores. Sério? Tá. Então entra nessas cores mais fofas, mais pastel. Então representa também um pouco dessa modernidade, nessa parte também das cores. Que legal. Eu não ia servir para ser arquiteta, muita informação, muita coisa. É muita informação, né? A gente tem tanta área para trabalhar, tem tanta coisa para fazer. Mas é muito bonita. É muito bonito você chegar num quarto decorado por uma arquiteta. Fica mais gostoso até de dormir. Porque tá ali tudo que você queria em detalhes, e a profissional faz os detalhes trabalhou. Que a gente leigo jamais imaginaria que gastaria pouco. Às vezes você gasta pouco e ficaria tão gostoso, tão aconchegante. Então você entrar numa casa que foi decorada por um arquiteto, que tem uma visão diferente, você vê que aquilo foi, e não foi uma pessoa leiga que fez, foi uma pessoa com muito bom gosto. Muitas vezes os projetos a gente identifica quando tem um arquiteto ou não, porque mostra que aquilo foi pensado minimamente. Então, o encaixe da marcenaria, o tipo do puxador da gaveta, são detalhes assim que às vezes o cliente, por ser leigo, ele muitas vezes nem conhece essas coisas diferentes, porque não é a área, não é o que ele vive todo dia no trabalho dele. E o arquiteto, ele traz essa magia de coisas novas, de coisas diferentes que o cliente se encanta. Eu acho que para o arquiteto deve ser mais ou menos como o dentista. O sonho do dentista é ter seu próprio laboratório dentro do consultório. Eu acredito que o sonho de um arquiteto que faz interiores é ter a marcenaria todo junto para ele, específico para ele e para os clientes dele. Eu acho que deve ser um sonho, né? Seria o ideal. Ter o seu próprio eletricista, seu próprio, não sei como, as outras áreas que você precisa, ter tudo seu ali, cada projeto eu vou levar a minha equipe. Chique isso, ia ficar, né? Porque e daí ia sair como você queria. Exato, porque tá tudo centralizado, todo mundo tá sabendo que todo mundo sonho tem que a gente fazer. tem, né? Seria o mundo ideal. Poucos conseguem fazer, né? Pelo menos na parte de odonto, são muito poucos dentistas que conseguem fazer isso. E essa área da arquitetura é muito ampla, tipo, tu conversa com o marceneiro, ele é de uma empresa, o eletricista é de outra, o encanador até linkar todo mundo. Tu tem que fazer juntar, todo mundo tem que se entender. E no mesmo tempo, né? A expectativa do tempo do cliente. É difícil. E atender a demanda do cliente, né? Tipo, tempo, o que ele quer de verdade, de tá do jeitinho que ele quer, sem defeitos. No caixa que ele destinou para isso, sem ultrapassar valores, tu tem que fazer a junção de muitas informações, tem que fazer dar certo. E você tem projetos futuros que você pensa que você daqui 10 anos você vai estar? Aonde você pretende estar? Como você pretende estar? Com o seu próprio escritório, alguma coisa assim? Você tem algum projeto futuro seu que você pensa? Como que Jéssica vai estar daqui 10 anos? Olha, eu tenho muitas ideias e eu sou muito de mudar de ideias. Todo mundo, não faz parte. Mas profissionalmente, eu ainda tenho um sonho muito grande
de poder lecionar em alguma época da minha vida. Você quer dar aula? Eu quero, eu tenho muita vontade, eu acho que eu já seria tive essa algo... vontade. Sério? Quando me formei, eu sempre pensava, eu vou dar aula, mas... Eu me formava e eu pensava, eu me formei e eu pensava só nisso. Mas depois depois eu fui me envolvendo com a clínica, com o consultório dia a dia e passou. Mas eu ainda quero pro futuro dar aula também. E tipo, depois de formada eu vi que eu precisava de não só a minha formação, eu precisava de uma vivência, de um conhecimento que só a prática ia me dar e o tempo também. Então, eu acho que é um sonho mais futuro, a longo prazo mesmo, ou médio prazo, vamos dizer, uns 5, 10, daqui 10 anos. Mas esse é um sonho que eu tenho e que eu não planejei e quero deixar acontecer. Mas eu tenho os meus planos mais planejados, assim, de ter uma equipe mais consolidada, talvez um escritório maior, uma equipe maior. Acho que todo arquiteto gostaria de sempre ampliar, sabe? Poder... Porque a gente gosta muito de fazer as coisas para os outros. Esse é o nosso produto, né? Fazer um projeto para outra pessoa. Então, ter uma equipe maior que atenda, como tu já abordou, né? Poder ter, às vezes, uma mão de obra incluída dentro do teu escritório, isso facilitaria muito. Então, talvez ter algo que expanda um pouco mais os horizontes seria muito legal, seria muito interessante. Poder atender mais gente. E deixa eu uma curiosidade, na parte de odonto existe dentistas que fazem cursos nos seus consultórios para 10, 12 formados, né? Ali ela dá curso específico. Na arquitetura tem isso? Ou é só em faculdade? Você tem cursos aleatórios? Similar a uma mentoria, por exemplo? Isso, para 10. Tem isso na arquitetura? Tem bastante. Arquitetos já mais consolidados no mercado, mais com renome, com mais tempo de carreira, eles já estão migrando para algo que pode ser parecido com lecionar, mas reduzido de uma forma mais particular e não tão... Porque tu vai dar aula no meio acadêmico, é diferente a forma de você entrar numa faculdade para dar aula, o processo todo. Você está dando aula para uma turma de pessoas que não entendem nada e vão aprender contigo. Diferente de você dar aula com profissionais que já estão no mercado. Então, tem essa área também da arquitetura. É legal porque você acaba conhecendo um pouco mais da vivência. Eu digo também como aluna, porque eu também adquiro esses cursos, essas mentorias. Então, é legal você receber esse conhecimento de profissionais que estão te passando o que é o dia a dia, a realidade. E, às vezes, a faculdade ela te passa algo muito técnico. Então, tem sim, até essa área é muito ampla. A arquitetura tem muita coisa. Eu acho que, para finalizar, acho que a pergunta que todo mundo quer saber. Ter um arquiteto é muito caro? Essa pergunta ela é bem... Às vezes a pessoa assim, não, eu vou fazer esse meu quarto, vou comprar as coisas e vou eu mesmo encaixar, porque eu não tenho condições de pagar um arquiteto para decorar, para fazer um projeto disso. Um arquiteto é muito caro? Essa frase é bem marcante. Ter arquiteto não é caro. Caro é você não ter arquiteto e fazer uma obra sem planejamento, isso é caro. Porque o arquiteto, por exemplo, o que você gasta com um projeto planejado, dentro do que você tem de caixa, o arquiteto precisa ter essa informação também. Então, ter esse planejamento que o arquiteto vai fazer isso para ti, te economiza na obra. E muitas vezes as pessoas não sabem disso e também não é por mal que elas não sabem, porque não é a área delas. Então, fica um conselho, digamos assim, que eu posso deixar como arquiteta. Ter arquiteto não é caro. É um planejamento como tudo na tua vida. Existe o planejamento financeiro, que você vai economizar para uma viagem, que você está fazendo justamente para economizar esse planejamento. Na arquitetura é muito semelhante. Então, você está contratando uma pessoa para resolver um problema teu, te deixar muito mais tranquilo, fazer algo que você está deixando nas mãos de alguém que sabe fazer, que estudou para isso, resolver o teu problema e ter como resultado uma obra com uma garantia um pouco melhor, com profissionais de uma procedência bacana, uma qualidade de serviço ok e dentro de um valor que você tinha estipulado para gastar. E às vezes você não ter o arquiteto, você perde o controle dessas coisas. Então, ter arquiteto, resumidamente, não é caro. Então, para isso, para a gente finalizar, a gente tem que saber que, com as palavras da Jéssica, que arquiteto não é caro. Vai te economizar em outras formas, né? Caro é você fazer uma obra e te dar problemas depois.
o que não foi planejado. Exato, né? sair do planejamento. Sair do planejamento. E a experiência que você vai ter finalizada do arquiteto, do projeto, é muito mais gostosa. É um processo muito legal, porque o cliente vira teu amigo, você vira amigo do cliente. É uma troca, sabe, de experiências, de conhecimento também. Então, é um processo muito bacana. O único problema é que a gente faz um projeto, já tá pensando, nem terminou de pagar, já tá pensando em pensando no outro projeto que vai fazer. vou Olha, eu aproveitar podia a reformar arquiteta. isso aqui também, né? Tô Esse é precisando o de uma problema. repaginada no meu banheiro. É, isso daí é o problema. Hoje a gente entrevistou, então, a Jéssica Scalabrin, arquiteta. Foi uma entrevista muito bacana, eu adorei conversar contigo. Obrigada, tão fiquei muito feliz novinha, com mas isso. você já tem, assim, uma gama de experiência bacana, né? Por tão pouco tempo de experiência. Obrigada a todos que assistiram hoje no nosso podcast, o Primorcast. E eu queria agradecer a WRX Incorporadora. Para você que pensa em ter a sua casa dos sonhos, a WRX Incorporadora é o ideal para você construir a sua casa para você e para sua família. Obrigada!